Muito bem, estamos aqui, começando hoje seu boletim do esporte da Terceira Via TV para Campos, Macaé, Rio das Ostras, a sua melhor imagem também HD, na residência de veraneio do Heraldo Leite, que é o coordenador da equipe de esporte da Rádio Globo do Rio de Janeiro. E todo ano o Heraldo passa, nem que seja 15 dias de suas férias, né? Aqui, que ele foi criado praticamente como campista, veraneando com seus pais, com a sua família, aqui em Atafona, né? Como eu digo sempre, né? Na bucólica praia de Atafona, né? Município de São João da Barra, como diziam os poetas antigamente, onde o Rio Paraíba, né, beija o Oceano Atlântico, né? A foz do Rio Paraíba. Heraldo, mais uma vez aqui, passando as suas férias em São João da Barra, e a gente começa logo perguntando a você, pelo que você tem lido, pelo que você tem visto, pelo que você tem acompanhado até mesmo na internet, o que será o campeonato estadual desse ano que vai começar dia 30? Primeiro, aquela coisa, dissidência assim, de Flamengo e Fluminense, que ameaçaram colocar times mistos. Isso, Vasco contratando alguns jogadores desconhecidos, Botafogo também. Eu pergunto a você, isso significa que vai ser nivelado por baixo o campeonato? Como é que você está vendo isso? Bom, Luiz Cândido, primeiro prazer receber vocês aqui na bucólica Atafona, que eu chamo de o meu paraíso perdido. É aqui que eu venho me refazer dos estresses e das atividades do ano, né, que são sempre muito complicadas, né, ao longo de uma temporada inteira. Venho me refazer, recarregar minhas baterias. Não abro mão disso, a família sabe, os amigos sabem, e estou sempre aqui, não abro mão de estar no meu lugar. Ainda gosto do picolé e do bom bocado? Picolé N. Silva, do bom bocado da dona Helena, que passa por aqui vendendo no tabuleiro. Não abro mão disso, da pitanga. Também. Que misturado ou com água no suco ou com uma vodka ou uma cachaçinha faz um aperitivo espetacular. Então não abro mão das minhas coisas. É a caipitanga, né? A caipitanga. Chamam de caipitanga. A gente chama aqui de pitanga nativa. Pitanga nativa. Para ser bem da terra. Mas é hora de refazer e até da gente rever certos conceitos, né, de trabalho e mesmo do que acontece com o futebol nesses tempos de tanta invasão, eu diria, no meio não só jornalístico, mas no meio esportivo, no meio do futebol. A gente vê dirigentes absolutamente sem experiência, sem capacidade para dirigir um clube de futebol, mandando e desmandando, falando como se fossem donos da verdade. A gente vê na nossa profissão do jornalismo muita gente invadindo através das redes sociais e se sentindo com o mesmo direito, sem nenhuma formação profissional, de opinar, de criticar. Então é um momento de reflexão, para onde a gente caminha, para onde vamos nós da crônica esportiva, para onde vamos nós do futebol. Eu às vezes olho para trás e vejo, bom, eu já percorri mais da metade do caminho, eu já estou mesmo na descendente, então a maior parte do que eu devia dar eu já dei, mas acho que ainda é possível contribuir com algumas coisas. Eu vejo o Campeonato Carioca ainda como uma coisa fundamental para a manutenção da tradição do futebol, da rivalidade, a rivalidade sadia, a rivalidade regional, né? Que incentiva o torcedor. Né? Mas também nisso a gente vê momentos de se extrapolar qualquer situação de bom senso, como recentemente aconteceu lá num jogo de juniores do São Paulo. É terrível. Uma pancadaria, uma briga absolutamente inadmissível, inconcebível, inexplicável. Então, para onde a gente está caminhando, né? Todas essas ramificações do futebol. Em relação à sua pergunta do Campeonato Carioca, eu repito, eu acho ainda o Campeonato Carioca, os campeonatos estaduais fundamentais. Como início de temporada, como preparação das equipes e como fortalecimento dos clubes, não só dos clubes grandes, porque eles podem se preparar e avaliar sua força para cumprir uma temporada inteira, como dos clubes pequenos.
Alguns que se apequenaram, como aconteceu com os nossos times de campos, né? Que foram... O americano já foi quinta força do estado, atrás apenas dos 4 grandes, e hoje está na segunda divisão do Rio. O Goytacás foi para a segunda divisão e não voltou. O Quissamã tentou voltar e não conseguiu, tentou se formar uma equipe, o São João da Barra, a mesma coisa. Então eu vejo como uma necessidade dos nossos clubes se fortalecerem. E esse foi um ano, nós estamos passando por um tempo difícil em relação a que os clubes tenham esse apoio. Houve um tempo em que a cidade de Campos se mobilizava pelo americano. Exato. Prefeitura, comércio local, indústrias. E hoje isso não acontece. A gente vive uma crise financeira que vai o mundo afora e que afeta diretamente as nossas necessidades imediatas e, por consequência, os nossos clubes. Mesmo assim, é preciso reinventar, é preciso buscar soluções. Será que os garotos, que Campos já foi celeiro de craques, os garotos pararam de jogar bola? Os garotos que sabem jogar bola desistiram de seguir a carreira no futebol? Onde é que eles estão, né? E aí a gente vai para outro tema, que é a questão dos empresários do futebol, que cada vez mais cedo levam nossos garotos não para fora da cidade de Campos ou de Macaé, levam para fora do Brasil e levam para clubes de nenhuma capacidade no leste europeu, na segunda divisão de clubes da Europa, como Suécia, Ucrânia. Na Ásia e culturas completamente diferentes. Então, veja que são tantos caminhos que precisam ser investigados, né, debatidos, mas ainda acho o campeonato estadual fundamental, necessário. Agora, vamos pensar em fórmulas, vamos pensar em como realizar esse campeonato. Um campeonato carioca com 16 clubes ocupando 3 meses me parece um exagero. Eu acho que é preciso ter uma segunda divisão forte e uma primeira divisão mais forte ainda. Um campeonato bem disputado, com uma primeira fase seletiva e uma segunda fase que envolva os melhores dentre os pequenos com os 4 grandes. Isso é que precisa ser debatido. O campeonato com 16 clubes eu acho um exagero. Segura aí, daqui a pouco nós voltamos com a entrevista com o Heraldo Leite, aqui de Atafona. Rapidinho, pai e bola. Muito bem, nós voltamos então com o Heraldo Leite, aqui em Atafona, né? E falando agora sobre o Americano Futebol Clube, já que o Heraldo também era sempre foi torcedor do Americano aqui em Campos, sempre alvinegro. Torcedor do Americano aqui, botafoguense no Rio, jogo de futebol dele de botão, me lembro ainda, quando ele fazia o científico no Liceu de Humanidades, junto com o Elcio Venâncio. Isso. Não é verdade? E tinha lá os botões, o centroavante era o Roberto, né? Não era Roberto? Era Roberto Miranda, camisa 9. Aquele time do Botafogo, de Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César. Exatamente. Mas a Heraldo vai visitar, vai conhecer com o Sérgio Tinoco, que é tio dele, vai conhecer o CT do Americano, né? Num primeiro momento, quando aconteceu a mudança, né, a venda do estádio Godofredo Cruz, a saída do Americano do Parque Tamandaré, lá para Guarulhos, lá para Campos Vitória. Para Campos Vitória, para BR-101, eu fiquei preocupado, porque se sair de uma região nobre, é jogar a tradição. É muito parecido com o que aconteceu com o Botafogo, quando vendeu a sede de General Severiano e se mudou para Marechal Hermes, no subúrbio do Rio de Janeiro. Perdeu a identidade, o Botafogo passou por um período terrível, né? Sem títulos, sem ídolos e a torcida diminuindo. Então o meu temor era que o Americano sofresse esse problema, sofresse esse mesmo revés na sua história. Mas quero conhecer os planos do presidente Luciano Viana. Ele me convidou já desde o ano passado para visitar lá as instalações novas do Americano. Quero conhecer o projeto. A mim vai ficar parecendo que vai continuar faltando um estádio onde o Americano jogar sempre no Goytacás. Como é que vai ser essa mecânica, né? O Americano, eu sou de um tempo, Luiz Cândido, criança ainda, quando eu comecei a gostar de futebol,
em que o estádio do Americano, Godofredo Cruz, era apenas um campo de futebol. Exatamente. O Americano treinava lá, tinha uma arquibancada de dois lances apenas, não era um estádio. Era um campo de futebol onde o Americano treinava. E os jogos eram todos no Ari de Oliveira e Souza, que era chamado Estádio da Cidade. Era o campo do Goytacazes, mas era chamado Estádio da Cidade. Exatamente. E o Americano foi campeão campista, depois lançou aquela coisa de que tinha sido que o estádio do Goytacazes era o salão de festas dele, porque todo ano ele ia lá fazer a final e ganhava o campeonato. Exato, São coisas do passado. Eu não sei até que ponto nós poderemos conviver com isso novamente. Uma volta ao passado. Eu acredito que atualmente eu e Sidney viemos conversando, o nosso Sérgio Carvalho, cinegrafista, a gente vinha conversando sobre isso e que hoje essa coisa é totalmente impraticável. É totalmente impraticável, tanto que o Americano já oficializou os jogos dele em Cardoso Moreira, quer dizer... Que é outra cidade. Que é outra cidade. Não é Campos. Não é Campos, daqui lá são 70 ou 50 quilômetros, mais ou menos, nesse mesmo. Embora seja até um estádio muito simpático, tem lá muito bem cuidado, um gramado muito bom, mas infelizmente é distante. E praticamente, Luiz Cândido, ele vai jogar em campo neutro, no máximo. Não vai jogar no campo dele. Como é que o Americano vai transformar o estádio do Cardoso Moreira em seu estádio, em seu campo, com sua torcida? Quantas vezes ou que número de torcedores irá a cada jogo do Americano? Se for um Americano e Flamengo, certamente vai encher. Mas e no Americano e Madureira? Quantos torcedores estarão no estádio para ver o jogo? Essa aqui é a preocupação que eu tenho. Pois é, na vinda para cá, para São João da Barra, aqui para Tafona, eu conversava com o Sidney, com o Sérgio Carvalho, com o Serjão. A gente foi com o nosso Enoque também, que está no carro ali, a gente conversava justamente sobre isso. Eu dizia que tem companheiros da crônica esportiva, tem pessoas, torcedores mesmo, tradicionais do Americano, proprietários de cadeiras cativas, beneméritos ainda, que não se conformam. Tem gente até que evita passar de carro ali onde era o Godofredo Cruz, que vê lá os escombros, né, vamos dizer assim, e não se sente bem. De modo que não se conforma com isso, hoje em dia uma curva tão valorizada, aquela coisa toda. Mas o doutor Francisco Lacerda, médico que você conhece, tradicional, né? Foi médico da minha mãe, inclusive. Eu entrevistei há poucos dias no meu programa, aqui no Boletim do Esporte, e também para o nosso site, lá, o nosso blog, lá, o Pai Bola, ele dizia o seguinte... Ele me convenceu, ele disse, eu voltei agora Americano depois de 20 anos completamente afastado. Agora, essa questão, eu estou entusiasmado realmente com o CT que está sendo construído e tal, aquela coisa toda. Sei que precisa haver algumas adaptações, como o acesso lá ao CT, que vai ter que ser feito uma coisa bem mais moderna, Bom, e ele dizia para mim o seguinte, quando eu tinha 8 anos de idade, ele dizendo para mim que o pai dele o levava, aqui vamos dizer assim um termo, no cangote, nos ombros, para assistir a jogos do Americano na Rua de São Bento. No estádio do Americano era na Rua de São Bento. Eu, por exemplo, nem me lembro. Eu também não me lembro. Pois é. Mas acontece. Mas sei da história. Eu poderia até ter nascido, mas ainda era um garoto e não frequentava. Bom, então ele dizia a mim, então quando surgiu comprar um terreno, tal, Godofredo Cruz doou lá um terreno e tal, que o Americano vai se mudar para lá, ele disse a mim que houve um protesto em nome da torcida. Era longe? Não, ele disse a mim que era em meio a canaviais, tinha um valão que passava. Ele disse que tinha um curral com bois e tudo próximo, a pessoa avistava, então foi um protesto. Saí do centro de Campos, da Rua de São Bento, da Rua Barão de Miracema, para ir para lá. Ele disse a mesma coisa agora. Ele disse a mim, agora Campos está se estendendo, né? Não só a nível vertical, como também horizontal, tem bairro aí que eu me perco e tal, aquela coisa. Então, futuramente, daqui uns 10 anos, aquilo vai estar tudo ligado, estão já o projeto de um trem, por exemplo, né, ir até lá, quer dizer, facilitaria inclusive Mas há o projeto de construir um estádio lá?
Ou vai ser só um centro de treinamento? Um CT e um estádio. O estádio está sendo construído. Vou conhecer lá. O estádio as dependências, quer dizer, o setor de hotelaria para os jogadores, cozinha industrial, refeitório, departamento médico, sala para palestra da psicóloga. Tudo que enfim, um CT moderno exige. Tem dois, são 3 campos para treinamento. Esses dois, tem 2 já totalmente, estão sendo utilizados agora, começou recentemente. Então ele me convenceu e disse-me, não, veja bem que é que é a modernidade, o americano estava ali, não tinha, era um problema, o estacionamento não existia. E houve uma quantidade enorme de roubos de carros ali, enquanto o torcedor estava ali assistindo. Então eu senti uma animação muito grande, inclusive por parte de torcedores associados, que quando agora da inauguração dessa parte do CT, primeira etapa, entendeu? De modo que eu vejo a coisa... Agora, infelizmente, o Heraldo, o que a gente vê em Campos, é uma rivalidade, a gente sabe que existe, mas uma rivalidade que cresceu a ponto entre Goytacás e Americano. O Americano, ano passado, se utilizou do estádio do Goytacás. Há uma hostilidade por parte, principalmente de dirigentes do Goytacás, do pessoal lá, com relação ao Americano utilizar lá o estádio. Se lembra perfeitamente quando você já estava no Rádio Carioca, quando o Goytacás e Americano, em 76, estrearam no Campeonato Carioca, Campeonato Estadual. Isso. Que o Goytacás estava ainda colocando ainda o seu estádio em condições de receber os jogos, e os jogos do Goytacás foram no campo do Americano. Eu acho que não teria nenhum problema desde que houvesse... Eu acho assim, os torcedores têm que manter viva essa chama da rivalidade. A rivalidade sadia, de cada um fazer o melhor pelo seu clube. Os dirigentes não podem. Os dirigentes dos clubes, do Flamengo e do Vasco... Os gestores, né? Os gestores do Corinthians e do São Paulo, do Cruzeiro e do Atlético, do Americano e do Goytacás, eles precisam trabalhar juntos na direção do fortalecimento do futebol campista, do fortalecimento dos seus clubes como um todo. O Goytacás, de que adianta para o Flamengo o Vasco na segunda divisão? São menos 2 Flamengo e Vasco, o maior clássico do Rio, que leva o maior número de torcedores ao estádio numa temporada. Era o antigo clássico dos milhões, né? O torcedor pode gozar, fazer suas brincadeiras e tal. Os dirigentes têm que lamentar a queda de um time grande. O Americano e Goytacás deviam estar os 2 na primeira divisão. Imagina 2 Americano e Goytacás num campeonato carioca, primeiro turno, segundo turno, o que fosse. Ou numa mesma divisão de campeonato brasileiro, os 2 na Série B do brasileiro, por exemplo. O que seria de ganho para o torcedor campista, para a cidade, para tudo, para toda a região. Campos, Macaé, São Fidélis, São João da Barra, Itaperuna, toda essa região ganharia com isso. Com certeza. Né? Eu vejo dessa maneira, mas infelizmente impera o amadorismo dos nossos dirigentes. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos continuar com a entrevista aqui com o Heraldo Leite, em Atafona. Segura aí, hein? É pai e bola. Muito bem, nós voltamos então com o Heraldo Leite aqui em Atafona. Nós comentamos até que a surpresa da Série B pode ser o Campos Atlético Associação, que foi campeão, teve o acesso à Série B, né, e está fazendo um trabalho sério, de pés no chão, com bons patrocinadores, e os gestores trabalhando. Tem alguns que residem até em Niterói, no Rio de Janeiro, mas que é um... Mas é uma gestão profissional. É uma gestão profissional. Tem um patrocínio da Pepsi, direto, que é um patrocínio pelo trabalho que é feito nas categorias de base, com a garotada da comunidade carente que mora, reside no bairro ali. Então isso é muito importante. Está compreendendo? De forma que a gente espera realmente que a Série B... Agora, é lamentável a situação do Goytacás. É lamentável em função, inclusive, de política interna.
entendeu? E sempre foi o grande problema do Goytacás. Exatamente. Eu ouço falar de briga política interna do Goytacás há quantos anos? Ideias divergentes e que está se aproximando. O clube que tem um estádio como o Goytacás tem, devia se orgulhar e saber fazer uso dele. Você vê veja o pulo que deu, o salto que deu no ano passado o time do Palmeiras, por causa do estádio. Corinthians, por causa do estádio. Ah, mas o Corinthians, o estádio foi dado pelo Lula. Bom, não interessa, não é essa a questão que está sendo discutida. Mas você ter um estádio, o que se discute hoje no Rio é que o Flamengo e o Fluminense perdem tempo brigando pelo Maracanã quando poderiam construir o seu estádio. O Flamengo tinha que ter o seu estádio, o seu ninho do urubu, não apenas um centro de treinamento lá muito distante em Vargem Grande, mas o seu estádio, numa área populosa. Já foram oferecidos terrenos na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, que não são Rio de Janeiro, mas são Grande Rio, e que representam uma área de intensa população, com muitos torcedores do Flamengo. O Flamengo, e o Flamengo vai bancar os jogos dele esse ano no Campo do América, né? Não tem onde jogar. Edson Passos. Aí fecha o Maracanã, onde é que o Flamengo vai jogar? Ele podia muito bem fazer um convênio permanente com o América, melhorar o estádio, fazer dali, enfim, buscar soluções. O Goytacás tem seu estádio, que ele podia saber aproveitar de maneira muito melhor, com venda de patrocínio, com colocação de lojas. Inclusive ampliação. Ampliação do estádio, que ele tem condição de fazer. Tem umas residências em volta, na rua de trás, antigas, que poderiam ser negociados para... Eu ouço isso desde que eu trabalhava em Campos, Tinoco. Imagina. O Goytacás ia expandir, que aquele terreno lá de trás iam ser comprados, iam ser transformados em arquibancada, e nunca saiu do papel. Exatamente. O Goytacás perdeu e está até agora na justiça, né, tentando recuperar, né, a Vila Curumim, lá na 7 de setembro. Alberto Lamego, lá 7 de setembro ali, que é ali uma área espetacular, tinha campo de treinamento, 2 piscinas e tudo mais, e foi negociado de forma que até agora não foi muito bem explicada. Gestões temerárias, entendeu? E infelizmente essa é a realidade. Muito bem, vocês tiveram a matéria que nós fizemos lá na Praia de Atafona, na residência de verão do Heraldo Leite. Amanhã, essa matéria tem sequência. Vamos abordar outros assuntos com o coordenador de esportes da Rádio Globo do Rio de Janeiro, né? Obrigado a todos pelo carinho da audiência e até amanhã. Olá, você que está acompanhando a programação da Terceira Via TV em Campos, Macaé, Rio das Ostras, com a melhor imagem também em HD. Está entrando no ar o seu boletim do esporte e vamos falar primeiro do esporte regional. Um abraço para a juventude de São João da Barra, que vai ganhar sua moderna pista de skate. O local já foi determinado e a construção já foi até iniciada. Parabéns ao secretário Adilson Almeida, lá de São João da Barra. Olha aí, o Goytacás apresentou oficialmente ontem o seu novo treinador para a campanha do time na Série B do estadual desse ano. É o velho conhecido Rubens Filho, que já treinou o time em outra oportunidade. Além do novo treinador, também foram apresentados o lateral direito Felipe Foca, cujo nome é Felipe Pereira dos Santos, nascido em 9/7/1989. Felipe Foca vinha jogando no Duque de Caxias. Além de Foca, o veterano Rondinelli também assinou contrato com o Goytacás. No Campus Atlético Associação, ontem pela manhã, os jogadores fizeram exercícios na Academia Espaço e Saúde na parte da manhã. À tarde foram para o Ângelo de Carvalho para um treinamento com o técnico Rafael Soriano.
No Americano, o preparador José Bastos vem exigindo bastante dos goleiros. Você também tem imagem daí. Os goleiros são Henrique, Felipe, Patrick e Vander, né, diariamente lá no CT Eduardo Viana. Os demais jogadores também continuam se exercitando com João Carlos Ângelo, também conforme você pode ver. Olha, daqui a pouco, nos próximos blocos, a gente vai ter a continuação da reportagem realizada da entrevista com Heraldo Leite, feita em Atafona, com imagens do Serjão. Segura aí, porque é pai bola. Muito bem, nós voltamos então com Heraldo Leite aqui em Atafona. Agora, Heraldo, pergunta a você por que os times do Rio de Janeiro, os chamados grandes times, era a vitrine do futebol, né? Os times de futebol, o Vasco, amigo, a prova está aí, campeão estadual, né, do ano passado e rebaixado no Campeonato Brasileiro para a Série B, né? É o que é isso? Falta de planejamento, Luiz Cândido. O Vasco não se planejou para a temporada. O presidente Eurico Miranda alega que ele pegou um grande passivo, mas eu ouço isso de todos os presidentes que assumem, prefeitos, governadores, é sempre a culpa do passado. Eu peguei um passivo, não sei o quê, e não soube administrar, não se preparou. Ele alega que quando pegou o Vasco no ano passado, no início de 2015, havia uma grande dívida, ele tinha que pagar, ele tinha que reformar o patrimônio, o que é verdade. E não se preparou para montar um time. Fez o Campeonato Carioca como podia e ganhou o Campeonato Carioca. Com méritos, diga-se de passagem. Foram mesmo Flamengo, Botafogo e Vasco os times que melhor jogaram o campeonato. O Vasco ganhou o campeonato e achou que aquele time poderia, pelo menos, serviria para ele se manter na primeira divisão. Não era planejamento ganhar o Campeonato Brasileiro, nem vaga na Libertadores, mas se manter na primeira divisão. Quando terminou o primeiro turno em último lugar, aí o presidente percebeu que aquele time não dava e tentou refazer o time. Era tarde demais, porque aí você ganha, perde, ganhou mais do que perdeu no segundo turno, mas não foi suficiente, o Vasco caiu para a segunda divisão. Faltou planejar isso no início do ano, que aquele time que ganhou o Campeonato Carioca era digamos, um disfarce para a situação do futebol no Brasil como um todo. E não foi só o Vasco que cometeu erros, o Flamengo também. E o Flamengo ainda tem uma questão, o Flamengo tinha dinheiro para investir. O Flamengo já estava o presidente do Flamengo fez 3 anos, o Bandeira de Melo. Os 2 primeiros para quitar dívidas, sanear as finanças do clube e equacionar as dívidas futuras. Conseguiu fazer, e para investir no 3º ano. Só que não fez os investimentos adequados, corretos. Não teve uma boa gestão do futebol, da equipe de futebol, do departamento de futebol. Não investiu em tecnologia no futebol que hoje os grandes clubes todos precisam. O futebol hoje deixou de ser simplesmente o garoto que sabe jogar bola para ser uma indústria de produção de tecnologia. Hoje o jogador trabalha monitorado em todos os instantes, sua condição física, semanal, mensal e projetando o ano inteiro. E o Flamengo não fez isso. Acreditou que apenas montando um bom time ele chegaria a bom termo e não chegou e quase não ficou entre os 10 primeiros, foi o 12º colocado do Campeonato Brasileiro. O Fluminense andou também batendo na beirada para cair para a segunda divisão, para ser rebaixado. Pela segunda vez consecutiva. Pela segunda vez. Então, nossos clubes... e aí vem tudo isso. O Flamengo, a questão do estádio, não tem um estádio. O centro de treinamento foi um arremedo feito até então, muito imposto pelo Vanderlei Luxemburgo, quando chegou no Flamengo, lá 3 anos atrás. O Vanderlei exigiu, e aí foi feito um CT de improviso com containers e ficaram. O improviso ficou permanente. Só agora a diretoria vai começar nesse segundo mandato do Bandeira de Melo a transformar em instalações permanentes o que era provisório. Quer dizer, é tudo feito assim, é o Deus dará, no improviso. Ninguém se prepara, ninguém se planeja para fazer uma temporada de futebol com vistas a títulos. E uma torcida, eu digo sempre isso lá no microfone da Rádio Globo, nos meus programas, nos meus comentários, ela só se mantém viva e grande e forte com dois
por dois caminhos, ou por conquista de títulos, ou porque tem ídolos. E o Flamengo não tem um ídolo hoje. Quem é o ídolo do Flamengo? Há quanto tempo? O último ídolo do Flamengo foi o Petkovic. Guerreiro não emplacou, na sua opinião? O Guerreiro não emplacou. Veio para ser ídolo. Pode vir a ser? Até pode. Essa é a discussão de início de ano no Rio. Quem é o ídolo? O ídolo do Botafogo é o Jefferson, o ídolo do Fluminense é o Fred, o Vasco arrumou agora, talvez se torne ídolo, ainda não é, mas o Nenê é uma referência do time. E o Flamengo, quem é? Emerson Sheik, que dá uma no cravo, outra na ferradura. Ele uma hora dá uma declaração fantástica, toma atitudes maravilhosas, outra hora é visto nas nights. Nas festas. Ah, meu Deus. Acompanhado de várias senhoritas e vai por aí. Então, esse não é o ídolo que o Flamengo... O modelo de ídolo do Flamengo é o Zico. Você tem que ter alguém que nunca... Não vamos ter um novo Zico? Provavelmente não. Mas alguém que siga esse perfil, esse caminho, como o Flamengo já teve em outros tempos. O Romário era bad boy, mas foi ídolo. Porque sabia, dentro do campo, cumprir seu papel. O Emerson Sheik não é um jogador confiável. Quando mais se espera dele, ele leva terceiro cartão amarelo proposital, é expulso de campo. Então não é o perfil de jogador para ser o ídolo da torcida do Flamengo. Então os nossos clubes erram muito. Heraldo, por diversas vezes esteve comigo no programa o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira. Como é que você está vendo a gestão do Carlos Eduardo? O Botafogo foi campeão da Série B, isso já era mais ou menos esperado, subiu de volta para a Série A do Brasileiro, né? E o que se está contratando alguns jogadores? Como é que você está vendo essa gestão? Você, inclusive, não só como cronista, como botafoguense. E também das possibilidades do Botafogo no estadual. Como torcedor, o torcedor do Botafogo esperava que o presidente esse ano, ele já fez um primeiro ano, ele está mais ou menos naquela linha do presidente do Flamengo. Primeiro, sanear as dívidas, recuperar a credibilidade. O Botafogo não tem crédito, não tinha crédito em lugar nenhum, ele teve seus bens penhorados, pessoais, como corresponsável, e agora está tentando equilibrar as finanças do Botafogo para passar depois a fazer investimentos. Esse segundo ano do Carlos Eduardo Pereira ainda não será um ano de investimentos. O meu medo é que seja um ano, falando de time de futebol, pior do que o do ano passado. Porque o Botafogo, sem essa capacidade de disputar com os outros clubes investimentos dentro do país, foi buscar num mercado alternativo jogadores que são uma loteria, né, Luiz Cândido? O que é possível esperar desse Joel Carli, um zagueiro que o Botafogo foi buscar lá no Quilmes da Argentina? 1,91 m, vigoroso e tal. Como vai ser a adaptação desse jogador? O Flamengo, eu lembro, contratou o melhor zagueiro do Equador, que tinha feito uma grande Copa do Mundo, o Eraso, e ele foi um fracasso no Flamengo, não venceu. Exato. Foi para o Grêmio também, não venceu. E está por aí peregrinando. É um tiro no escuro. Foi buscar jogadores ainda mais desconhecidos do que esse zagueiro, um atacante, um meio de campo. São jogadores que estão chegando e que são absolutamente, como no ano passado, trouxe dois jogadores do Uruguai, Bassalo para cabeça de área e Navarro centroavante. O Navarro deu certo, o Bassalo não deu. Mas o Navarro não ficou, porque falta ao Botafogo poder de fogo de chegar junto na contratação, no investimento do contrato desse jogador. Grana. Falta dinheiro para bancar uma equipe de porte. Então é preciso que os clubes saibam fazer os seus investimentos e um pouco que tenham sorte, né? Eu vejo hoje o Botafogo desse ano como um time que vai lutar na mesma situação do Vasco do ano passado, para se manter na primeira divisão, para só ter condição, para passar um ano ainda nessa fase de recuperação financeira, para só no terceiro ano do Carlos Eduardo Pereira investir num grande time. O Maurício Assunção foi assim, fez um primeiro mandato, 3 anos, excepcional, primeiro mandato considerado modelo, imitado por outros clubes, e no segundo mandato ele fez um primeiro ano bom, o segundo ano resolveu fazer os investimentos quando contratou Sidorf. O Botafogo ganhou torcida, porque tinha um ídolo, ganhou mais torcida, investiu no plano de sócio-torcedor, foi campeão carioca, classificou para a Libertadores, e o terceiro e último ano, sexto do Maurício Assunção, foi um desastre total e absoluto.
Então, são circunstâncias que vão acontecendo. Como fazer? Quando o Maurício Assunção resolveu investir no time do Botafogo, ele conseguiu resultados no campo, mas o clube foi a derrocada total. Muito bem, daqui a pouco o Heraldo fala sobre Copa do Mundo, Brasil participando aí de eliminatórias, o que não aconteceu na Copa anterior, né? Bom, daqui a pouco aqui, segura aí, pai bola. Muito bem, o Heraldo Leite, ele já participou de 9 Copas do Mundo. Trabalhou em 9 Copas do Mundo e a última, evidentemente, foi a malfadada Copa realizada no Brasil. E depois dessa Copa, até antes já se comentava, mas estouraram vários escândalos aí envolvendo dirigentes da FIFA, da CBF, a ponto, né, de um ex-vice-presidente da CBF ser preso lá na Suíça, extraditado para os Estados Unidos, andar com tornozeleira eletrônica, né? Quer dizer, ter a vida dele controlada lá, aquela coisa toda. E o presidente da CBF, o Marco Polo Del Nero, licenciado inclusive, né, que sequer sai do Brasil, com medo de ser preso, né? Diz que não atravessa nem a ponte da amizade no Paraguai para comprar muamba. Quer dizer, não se arrisca, né? E esses escândalos todos, agora envolvendo a FIFA, envolvendo até Michel Platini, aquela coisa. Heraldo, primeiro vamos falar de seleção brasileira. Eu pergunto a você, dizem que tem gente que afirma que pelo Brasil ter sediado a Copa, o Brasil não participou das eliminatórias, embora tenha sido campeão, né? Lá daquele, um ano antes, né, das confederações e tal, mas não participou dos jogos das eliminatórias. Isso teria prejudicado o rendimento da seleção e tal no Mundial. Como é que você vê isso, Heraldo? Essa coisa toda, tem gente que teme até que o Brasil não se classifique pela primeira vez para a Copa do Mundo, que eu acho que tem um certo exagero. Como é que você vê isso? Não, Luciano, em relação a não jogar as eliminatórias, isso num passado fazia uma certa diferença. Quando uma seleção era campeã do mundo, ela não disputava eliminatórias para a Copa seguinte, estava automaticamente classificada. Isso deixou de acontecer em 98. Em 94 o Brasil foi campeão do mundo. Em 98 ele não disputou eliminatória e jogou direto à Copa da França. A partir daí, todas as seleções, mesmo as campeãs, tinham que disputar eliminatórias de Copa. Naquela época, não existiam o que hoje a gente chama de data FIFA, que são datas reservadas para as seleções no mundo inteiro. A FIFA faz um calendário e reserva 2 datas seguidas para a disputa dos jogos da Eurocopa, dos jogos da Copa América, enfim. E quem não está jogando competição pode aproveitar para jogar amistoso. Não existia isso naquela época, fazia uma diferença uma seleção ficar um ciclo de 4 anos sem jogar. Não se sabia qual era o time do Brasil, que equipe o Brasil jogaria, como é que essa equipe ganharia ritmo de competição. Isso não existe mais com as datas FIFA. Então, por exemplo, antes da Copa do Mundo do Brasil, o Brasil jogou amistosos a cada 2 meses. Fazia 2 jogos, ia na Europa, a CBF vendeu os jogos dela para uma empresa, e essa empresa explorava a seleção brasileira, pagava $2 milhões por cada jogo da seleção, pagava para a CBF, cada jogo da seleção, e essa empresa vendia por 4, 5, por quanto ela quisesse. Então o Brasil jogou, também que não eram jogos de competição, não eram jogos valendo pontos, mas qualquer derrota do Brasil para uma seleção mediana ou fraca, como Costa Rica, como Suécia, tem uma repercussão negativa. Então, os jogadores tinham que se empenhar, a comissão técnica tinha que se empenhar pela vitória da seleção. É quase como se fosse uma eliminatória. Então, isso não serve de desculpa. Até porque nós fizemos uma Copa das Confederações muito boa, em que a seleção jogou muito bem, foi campeã com méritos, ganhando na final da Alemanha, e passando por Itália, por adversários fortíssimos, e nós conseguimos vencer a Copa das Confederações. Talvez aquilo tenha maquiado um pouco a nossa
a nossa capacidade de enfrentar os europeus numa competição ainda mais forte como a Copa do Mundo. Poderio, né? O poderio, exatamente, da seleção. E o Brasil perdeu naquele dia. Eu acho que o ponto crucial da Copa do Mundo foi a contusão do Neymar. Com o Neymar em campo, o jogo seria outro. O Brasil venceria? Não sabemos. É um exercício de futurologia, de imaginação. Mas era outro jogo. A Alemanha enfrentar o Brasil com o Neymar era outro jogo. Mas o problema maior é que a partir da contusão do Neymar, começaram os graves erros do Felipe Scolari. Filipão escalou o jogador errado, Bernard, que ele achou que era um novo gênio. Onde é que está o Bernard hoje? Na reserva do Shakhtar Donetsk, querendo voltar para o Brasil, sem mercado na Europa. E ele achou que esse jogador poderia fazer o papel do Neymar no jogo. Sim. Segundo erro dele, achar que poderia, sem Neymar, enfrentar a seleção mais forte da Copa, como estava desenhado, que era já, certo, escrito, que era a seleção da Alemanha de peito aberto, de igual para igual. E foi tomando um gol atrás do outro e não percebeu, e assistiu passivamente achando que o Brasil, por sua história, por jogar em casa, por ter a torcida ao seu lado, reagiria e viraria aquele jogo. E aí foi cada vez mais, é como alguém que pisa numa areia movediça. Acha que pisando mais forte ou mais adiante vai conseguir sair da areia movediça e cada vez se afunda mais. Foi o que aconteceu com o Brasil naquela Copa do Mundo. E depois veio a partida final, já totalmente desmoralizada a seleção. Mas eu repito, com o Neymar em campo, o jogo seria diferente. E a nível desses últimos acontecimentos envolvendo a própria CBF, envolvendo FIFA, essa coisa toda, como é que você vê isso, a diferença, pelo menos, de outras épocas do futebol mundial? É lamentável que a gente veja o futebol, que é o meio de vida de tanta gente, né? De tantos profissionais, meio de vida de jogador de futebol, de técnico de futebol, de médico de futebol, de jornalistas, de dirigentes até, dos bons dirigentes, mergulhado nesse lamaçal, né? Um verdadeiro lamaçal que a gente não sabe onde vai parar. Informações que a gente tem de bastidores é de que o FBI ainda tem muitos outros indícios de falcatruas de dirigentes de FIFA, das federações, das confederações, que ainda vão aparecer. Você, quando vê o presidente da CBF preso, o ex-presidente Marinho, quando você vê o presidente da Confederação Sul-Americana preso, da presidente da Confederação Centro-Americana, a CONCACAF, preso, o presidente da CBF na iminência de ser preso, fugindo daqui e dali para não ser pego, mas investigado. E aí você começa a me trazer, ficar pasmo assim, ver grandes nomes do esporte, como Platini e Beckenbauer, que foram jogadores de futebol do mais alto nível. Exatamente. Que fizeram e transformaram nações assim, em torcedores, investigados e envolvidos com essas negociatas, né? Então, aonde vai parar? Felizmente, até agora não apareceram os brasileiros, né? Os nossos brasileiros estão livres disso, né? Zico, Pelé, os nossos ídolos do futebol ainda estão longe de qualquer falcatrua, de qualquer negociata, graças a Deus, porque seria o Falcão, porque eles se dedicaram ao futebol em si. Zico nunca foi dirigente, teve o clube dele, mas nunca foi presidente, foi dirigente do Flamengo por um tempo, mas ligado ao futebol. O Pelé nunca quis ser dirigente, nunca quis ser presidente do Santos, por exemplo, poderia muito bem ter sido. Falcão, lá no Internacional ou do São Paulo, a mesma coisa. Sempre se dedicaram ao futebol de campo, ali. E acho que essa é a salvação. Eu ainda acredito nos resultados do campo como normais, porque tudo que está acontecendo diz respeito à organização dos campeonatos, e não aos resultados do jogo. Porque no dia em que acontecerem provas, investigações, de que resultados de campo estão sendo manipulados, aí acaba, né, Tijolo? Com certeza. A gente fica sem... Vai parar onde? Se os jogos, agora mesmo, a gente ouve falar que o tênis, um esporte de elite,
está sendo investigado porque teve jogos negociados. O Djokovic, número 1 do mundo do tênis, admitiu que foi procurado para vender um jogo e negou. E não aceitou, para ganhar o que correspondia na época a R$800 mil. Se isso chegar ao futebol, eu acho que aí é o fim, né? A gente há poucos dias, por exemplo, o Edilson Capetinha, por exemplo, foi acusado aí, lá em Goiás, de estar, inclusive, assediando e mancomunado com alguns gerentes de Caixa Econômica, de agências da Caixa Econômica, para simular ganhadores e... Aí são jogo, é um jogo, né? Já houve aquele caso, aquele escândalo do Edilson Pereira de Carvalho, que foi descoberto e ele foi banido do futebol. Mas a gente ouve falar de muitas histórias de jogos. Sempre chega fim de ano, né? Fim de campeonato, tem a mala branca, tem a mala preta, se existe, se não existe, se acredita. No dia em que provarem essas coisas, se algum dia vierem a provar venda de resultado de jogo, que jogador de futebol entra em campo para perder, eu acho que aí será o fim. Mas a gente, por enquanto, ainda está livre, está a salvo disso e apenas tendo que tomar conta desses maus dirigentes que organizam e fazem negociatas com o futebol vendendo campeonatos. Há uns 3 anos, mais ou menos, acho que em 2013, durante a Bienal do Livro aqui em Campos, em que você foi participar de um debate, fazer uma palestra, se não me engano, você me disse na época, o Mano Menezes tinha sido demitido da seleção brasileira e você dizia que era contra a demissão do Mano Menezes, que você gosta do Mano Menezes. No momento em que ele acertou a seleção, naquela época ele cometeu os primeiros erros, porque estava numa fase de experiência, renovando a seleção. Ele assumiu em 2011, logo depois da Copa de 2010, quando o Brasil perdeu a Copa com o Dunga. O Mano assumiu para renovar, fez um primeiro ano ruim, depois fez uma Copa América ruim em 2011. E aí, quando ele começou a acertar o time, ele foi demitido, porque aí houve a troca do comando da CBF, Ricardo Teixeira saiu, entrou o Marinho, aí o Marinho queria botar a turma dele e tal. E você acredita no trabalho do Dunga? Não acredito. Eu acho que o Dunga... Você acha que ele fica até a Copa do Mundo? Não sei, Luiz Cândido, porque o Dunga, ele não tem mais para onde apresentar novidades no futebol. Os conceitos dele são esses que a gente já viu, que deram esse resultado pífio agora. Para onde vai o trabalho do Dunga? Eu acho que a gente precisava de alguma coisa nova. Eu acho que o técnico assim como quem tem que jogar são os melhores jogadores, quem tem que dirigir é o melhor técnico. Quem é o melhor técnico do Brasil hoje na vista de todo mundo? É o Tite do Corinthians. Eu acho que a seleção, nesse momento, tinha que ser dirigida pelo melhor técnico do Brasil, que tem conceitos novos. Esse sim tem conceitos novos. O Tite montou um time. Quando o Corinthians começou a perder jogadores no ano passado, desmontar o time, Emerson Sheik, Paulo Guerreiro, e foi perdendo jogadores, o Tite foi remontando o time com o que tinha. O Wagner Love, que era considerado um atacante já vencido, já superado, se transformou no artilheiro do time novamente, graças à montagem do time que o Tite fez. Ele é um motivador, ele tem conceitos, ele tem liderança, coisa que o Dunga não tem. O Dunga foi até um contraponto interessante, porque o Dunga foi líder de uma seleção como jogador, como capitão, e não sabe ser líder como técnico. Porque você tem 2 formas de você liderar. Ou pela sua autoridade, você é o dono, é o chefe, ou pela sua capacidade de convencer seus companheiros, que aí é uma liderança natural. E o Dunga não tem essa liderança natural. Os jogadores não acreditam nele. Bom, Heraldo, nós vamos encerrando esse papo gostoso aqui na Bucólica Tafona. Eu gostaria da sua mensagem para os telespectadores, para aquele assinante da Terceira Via TV e para os seguidores do blog É Pai e Bola. Muito bom, Luiz Cândido, receber vocês aqui, telespectadores de Campos e de toda a região. Desejo a todos um ano de 2016 de muitas alegrias, que o seu clube seja o vencedor. É importante vencer, né? É bom vencer, embora a gente saiba que só um vence e a gente não se contenta com o segundo lugar nunca, né? Mas foi um grande prazer trocar essas ideias com você, Luiz Cândido, Sidney.
e todos os amigos aí do Terceira Via. Eu digo sempre que fico muito feliz cada vez que venho à minha cidade e sou homenageado com uma entrevista dessa. Eu considero uma homenagem. Ai daqueles que saem da sua terra e não são mais reconhecidos, eu digo sempre. Falei isso quando ganhei o prêmio do Didi aqui em Campos, no Teatro Trianon, dado pela Folha da Manhã. Então, quero que todos saibam que eu fico muito feliz quando me dirijo aos meus conterrâneos, aos meus amigos, minha família que está toda aqui, quase toda, alguns já alguma fronteira adiante, mas a grande maioria por aqui, e envio a todos uma saudação para que o ano seja de muitas alegrias, realizações e conquistas. Pois é, agradecendo o Heraldo Leite e também a você pelo carinho da sua audiência, a gente vai se despedindo por aqui. Muito obrigado e até uma próxima.